Bahia Política. Entrevista. Meus amigos, vou conversar agora com o secretário de administração, ex-prefeito de Camaçari, Helder Almeida de Souza. Helder, eu costumo falar que administrativamente, politicamente, uma águia. Mas o assunto aqui não vai ser política. O assunto vai ser a questão de Camaçari sem a Ford. O momento delicado que passa Camaçari. O momento em que todos têm que unir forças para a gente tentar passar por esse momento. Deixa eu ouvir o boa tarde dele, já está na ponta da linha. Helder Almeida, muito boa tarde, Helder. Prazer muito grande. Peraí, Helder, um momentinho que tivemos uma falha aqui. Agora, Jefferson, já dá para colocar o Helder no ar? Pronto, agora sim, Helder, muito boa tarde. Boa tarde, Jutan. Boa tarde, ouvintes da rádio aí. Nós precisamos estar aqui à sua disposição para que a gente possa tirar dúvidas a respeito dos assuntos que hoje afligem Camaçari, e não tenha dúvida que a Ford é o grande problema hoje para a gente. Situação delicada, pegou todo mundo de calça curtas, né? E nós estamos aqui num momento super delicado, porque a Ford saindo de Camaçari, Helder, mexe com todo um contexto da economia do município. Eu costumo falar que a cidade nunca foi pensada desde a década de 70, né? Nunca foi pensada sem um polo, né? Com a implantação da Ford, nunca foi pensada sem a Ford. Então é um momento agora urgente de se repensar a cidade. Mas eu gostaria de ouvir, Helder, como foi que você recebeu essa notícia, com a experiência política e administrativa que você tem, e o que é que pode acontecer com Camaçari daqui para frente? Olha, Jutan, na verdade, já há algum tempo a Ford tem dado sinais de dificuldade, né? Na condução dos seus negócios, né? Sobretudo com a queda na venda dos veículos, o aumento do custo operacional dela, uma série de coisas. Mas na segunda-feira, às 11 horas, mais ou menos, 10 para 11 horas, me ligaram, a diretoria da Ford me ligou e fez uma fala geral da situação no mundo, de um modo geral, e chegando no Brasil a descrição da crise econômica que vem já desde o ano passado, agravada pela pandemia, queda de receita, a fábrica trabalhando apenas com 40% de sua capacidade instalada de produção. Então isso inviabilizou a continuidade, e eles, de forma assim, muito seca, informaram: olha, a partir de hoje de tarde nós estamos encerrando nossas operações em Camaçari, em Taubaté, e vamos manter ainda a fábrica do Ceará funcionando por alguns meses para a fabricação de peças, mas nós vamos encerrar. Em Camaçari vai continuar funcionando o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que trabalha muito junto com o Cimatec, né, mais a parte de engenharia e desenvolvimento de produtos, e que a parte operacional ia continuar também por alguns meses, mas com um pessoal muito reduzido, apenas para fabricar também peças de reposição, e que estavam rescindindo ou suspendendo a sua operação. E isso realmente nos deixou, assim, no primeiro momento, chocados com a situação, e partimos para discutir e estudar primeiro o impacto, né, que isso causaria nas contas do município, e depois uma avaliação mais ampla da situação. É um contexto, Helder, que você, como uma pessoa que já foi prefeito da cidade de Camaçari, pode ter um parâmetro melhor, né, para explicar para a sociedade. É uma queda de receita, é um efeito cascata a partir desse momento na economia do município, não é isso? Exatamente, porque só da parte operacional da Ford, nós já calculamos uma perda anual aí de 150 milhões de reais, o que significa em torno de 10% da receita total do município ano. Depois nós vamos ver que existem ainda algumas terceirizadas da Ford, tá certo?
e também vão deixar de funcionar por falta de alternativa de venda de produto ou de serviço. Esse cálculo a gente não fez ainda, né? Mas aí você tem que agregar não só as pessoas que serão demitidas, mas também a receita que essas empresas vão deixar de contribuir para a prefeitura. Então a perda realmente é muito grande. Além do mais, nós temos aqui, para você ter uma ideia, fazendo uma média de R$2.000 por cada funcionário da Ford, são 5.000 em média que serão demitidos. Nós vamos deixar de estar circulando no município cerca de R$10 milhões mês. Esse dinheiro ele é investido em pagamento de aluguéis, em pagamento de compra de alimentos, nos supermercados, no lazer das pessoas, né, que vão a shoppings aqui, que vão à praia, enfim. Pessoas que estão empregadas de forma terceirizada nas casas dessas pessoas. Então é um impacto que ele vai, à medida que vai avançando, ele vai se tornando pior, né? E mais drástico ainda. Então é uma situação difícil, é uma situação que não se resolve de uma hora para outra, certo? As pessoas têm que estar cientes disso. Nós vamos enfrentar aí os próximos meses aí, até a gente conseguir se adaptar uma situação grave. A prefeitura, inclusive, vai ter que tomar algumas medidas no sentido de redução de custo, tá certo? De adaptação do seu orçamento, tá certo? E não tem outra forma de se fazer. O município não tem a capacidade que o governo federal tem de gerar dinheiro, né? O governo federal vai na Casa da Moeda, imprime lá título do Tesouro, vai para o mercado e capta recursos, né? Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa condição de fazer. E por isso vamos ter que contingenciar o orçamento, buscar melhorar a receita, sobretudo dos inadimplentes, né? E um trabalho aí de atração de novas indústrias para poder ir aos poucos cobrindo esse ato que a Ford deixou, né? Eu estou observando, Helder, que muita gente está utilizando esse fato como um fato político. E nesse momento não é momento de se fazer política. Esse é o momento de unir forças, situação, oposição. Quem quer o bem de Camaçari tem que ir para a mesa agora, buscar ideias, né, projetos para comprar Camaçari não se tornar uma cidade fantasma. Porque estamos vendo que a Braskem, por exemplo, está passando por momentos difíceis. E já imaginou a Braskem também resolver fechar as portas das unidades dela em Camaçari? Então nós temos que pensar uma nova Camaçari, um novo modelo econômico para a sobrevivência da cidade, não é isso, Helder? Deixar a política para fazer no momento que for o momento da política. Até porque, Jotan, quando entra a política, entra uma série de coisas, sobretudo muita demagogia na história, né? Discursos que não têm sentido, ideias completamente tapafúrdias que não contribuem com nada, entendeu? Um discurso que procura culpar pessoas, ocupar entidades, ocupar governos. E nós estamos vivendo uma crise mundial que se abateu sobre o Brasil, e empresa nenhuma, sobretudo multinacional, vai ficar colocando recursos em unidades que lhe dão prejuízo. Isso aí é coisa do negócio. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento. Camaçari tem que efetivamente repensar o seu modelo, a sua matriz industrial, a sua matriz de desenvolvimento econômico. É preciso fazer isso. Nós temos que avançar na área do turismo, que ainda está muito rudimentar. Nós temos um hotel, basicamente, na orla que é o Vila Galé, que é o hotel assim, mais, vamos dizer assim, que atrai mais, sobretudo, estrangeiros. O restante da orla nós estamos ainda numa situação muito rudimentar. Precisamos realmente desenvolver o turismo, que é um dos vetores, né? Eu acho que a indústria, a gente não pode ficar ancorado em grandes indústrias. Eu acho que nós temos que trazer várias pequenas e médias indústrias, né, sortidas de todo tipo de produtos. Nós não podemos estar seguros numa linha, como você falou, a questão da Braskem, por exemplo.
A Braskem tem tido uma perda significativa no valor das suas ações nas bolsas de valores, né? O que significa que ela tem dificuldade de se manter no mercado, né? Então a gente precisa entender isso de forma muito ágil, sem política, né? Sem política, quando entra a política, entra a paixão, e aí cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, e nesse momento não tem sentido isso. Nós temos aí um contingente imediato de pessoas que vão perder seus empregos, né? As famílias que vão ficar realmente sem condição de sua manutenção básica. Enfim, nós vamos ter que enfrentar isso de uma forma muito bem planejada, muito segura, porque nós temos aí, por exemplo, a prefeitura cresceu ao longo do tempo, seu quadro de pessoal, por exemplo, uma série de coisas, ela cresceu ao longo do tempo para dar sustentação a uma cidade, tá certo? Desse tamanho que nós temos agora. É evidente que a nossa economia vai ter uma perda, né? No governo do Estado, o impacto é de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais é o impacto no governo do Estado, né? O governo federal também tem sua perda com o IPI. Enfim, todo mundo perde nessa cadeia e nós vamos ter que realmente fazer um esforço grande. Não é fácil buscar investimentos no momento desse, mas eu acho que a gente tem que ter um plano muito bem feito. Nós vamos ter que, nos próximos dias, aí, encaminhar para a Câmara de Vereadores alguma legislação que vá facilitar a implantação de indústrias aqui, né? Oferecer incentivos fiscais e ir para o mercado buscar essas empresas, né? Então, é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Na política, em nenhum momento nós colocamos isso, pelo menos por parte da prefeitura, em nenhum momento nós colocamos a visão política ou ideológica nesse processo. Não se trata de DEM contra PT ou DEM contra PMDB, nem nada disso. Existe uma situação que o município está passando e que é a prefeitura, o seu povo e os seus políticos que vão ter que resolver essa questão, entendeu? É isso que eu acho. Estamos conversando com o Helder Almeida, né, secretário de administração da Prefeitura de Camaçari, uma pasta super importante que tem que realmente agora, como disse Helder, ajustar a máquina pública para esse momento delicado, uma perda aí de cerca de 10 milhões que vão deixar de circular no comércio de Camaçari com o fechamento da Ford, 10 milhões mês no comércio de Camaçari. Helder Almeida, recentemente a Câmara, né, aprovou o aumento do salário de vereadores, prefeitos. Essa situação pode ser revista? Olha, pode sim. Tudo vai depender de como a gente vai ajustar o nosso orçamento, né? Tudo depende disso. Agora, de qualquer sorte, nós temos ainda um ano para ajustar isso, porque esses reajustes que foram aprovados na Câmara, eles só entram em vigor em 2022, né? Não é agora, imediatamente. Então nós temos que estudar tudo isso, né? Vamos ter que readaptar. O município não pode ficar com a despesa que tem hoje, né? Perdendo uma receita significativa dessa. Então, não tem jeito. É a mesma coisa que qualquer pai de família. Ele tem um salário de determinado valor e perde parte desse salário, ele tem que se adaptar, né? Ele tem que diminuir por exemplo, a sua alimentação dentro de casa, ele tem que deixar de fazer o seu lazer no fim de semana, ele tem que diminuir a sua saída no seu carro, ou vender o seu carro, se for o caso, se não puder manter. Então, é o que nós vamos fazer na prefeitura. Reduzir todas as áreas operacionais, né? Centrar naquelas áreas que são, vamos dizer, estratégicas para o município no momento desse, que a gente acredita que seja a área de saúde, a área de educação e a área de ação de serviço social, de atenção social. São essas áreas que a gente vai ter que centrar agora nesse momento. E as demais áreas vão ter que contribuir com os seus orçamentos para que a gente possa reforçar os serviços que estão sendo feitos para que a população seja atendida. Estamos conversando com o Helder Almeida, secretário de administração da Prefeitura de Camaçari. Para finalizar, Helder, eu sei que você
tá corrido aí com tanta atividade para fazer, mas parou um tempinho para dar atenção ao povo de Camaçari, conversar com não só Camaçari, como toda a região, porque Camaçari, a cidade de Camaçari é como se fosse São Paulo do estado da Bahia, né? São Paulo do Nordeste, vamos dizer assim. Qual a dica que fica agora, Helder, para as pessoas que perderam seus empregos e para os comerciantes também, nesse momento tão delicado que passa Camaçari? Qual a mensagem que fica do Helder Almeida, que conhece bastante a cidade de Camaçari? Qual é a mensagem, Helder, que fica? Olha, eu acredito que nós da Prefeitura vamos desenvolver programas, inclusive, de requalificação, né? Nós vamos ter que readaptar essa mão de obra. Mão de obra da Ford é uma mão de obra muito qualificada. A gente vai ter que ver quais são as oportunidades. O comércio vai ter que ter criatividade no sentido de oferecer e ofertar crédito para as pessoas, promoções, preços mais atrativos. É o que o comércio vai ter que fazer. Reduzir também seus quadros, com certeza, isso vai acontecer, não é? Agora, aqueles que perderam emprego, temos certeza que nós vamos estar solidários. Nesse primeiro momento, nós estamos, inclusive, conversando muito. Tenho conversado com o pessoal da diretoria da Ford. A intenção deles é fazer uma rescisão que possa dar ainda uma certa folga, no sentido das pessoas não terem assim, esse impacto imediato, mas que seria uma coisa paulatina, não é? Enfim, a gente também está muito cedo, né? A coisa aconteceu na segunda-feira, nós estamos no quarto dia, estamos entrando no quarto dia depois do anúncio. Muita coisa ainda e muita informação ainda não veio à tona, na verdade. Então a gente tem que realmente ver tudo isso, como vai ficar, porque tudo isso também vai influenciar na nossa programação, nos planos que nós estamos fazendo aqui, de amparo dessas pessoas, dessas famílias. É difícil encerrar uma entrevista com o Helder, porque tem tanta pergunta para fazer, e quando a gente conhece a história do político, quando a gente conhece a história da cidade, é uma pergunta atrás da outra. E, Helder, você estava no comando, fazendo parte do comando da prefeitura, quando a Ford foi instalada em Camaçari, na época, com a briga do senador Antônio Carlos Magalhães, que disse: se a Ford não for para a Bahia, se o governo federal não der o incentivo necessário para que a Ford vá para a Bahia, eu vou romper com toda a bancada baiana. Nesse momento, nós estamos com a foto de arquivo sua, né? Tava com um pouquinho mais de cabelo, né? Não tava tão grisalho, não. E uma barriga maior. Isso. Nós estamos com a imagem no ar agora, que quando o momento que a Ford estava se instalando em Camaçari. E hoje é o dever, infelizmente, a mesma Ford que chegou, que trouxe um momento importante, ímpar para Camaçari, que, diga-se de passagem, foi vocês que brigaram, juntamente com o senador Antônio Carlos Magalhães, para que a Ford viesse. De lá para cá, nenhuma outra montadora. Se cogitou a Jaque e ficou dito pelo não dito, mas foi a Ford que vocês conseguiram trazer para Camaçari. E agora você está vendo, juntamente também com o ex-prefeito e atual vice Tude, né, a Ford indo embora. Qual é a sensação que fica, Helder? Rapaz, uma sensação de tristeza. Foi uma luta muito grande. Eu na época da assinatura do protocolo da Ford, eu era deputado na Assembleia, fui o relator do projeto. Tivemos um embate muito grande com a bancada do PT na época, né, porque o PT naquela época usou isso de uma forma política, ou seja, não desejavam que a empresa viesse, porque seria um ganho significativo para o grupo do senador Antônio Carlos, e isso politicamente iria prejudicar, né, o PT naquele momento. Mas eu acho que eles perderam a oportunidade de, naquele momento, defender também a construção da Bahia, não é? Não fazer uma oposição, porque pelo menos o partido ficava fora da linha de tiro nessa coisa. Então, até hoje, as pessoas sabem e se lembram de que o PT naquela época foi contra, e o ex-governador Jacques Wagner foi contra a vinda da Ford. Hoje ele fica dando entrevistas aí dizendo que está buscando meios para que a Ford fique. Isso não é verdade. Está inclusive circulando aí uma gravação do ex-governador de 2019, como se fosse uma coisa da agora, e não é verdade. A posição que a Ford tomou de fechamento da fábrica é irreversível, é real, entendeu? Não adianta a gente ficar aqui imaginando que essas coisas vão acontecer
porque 2 ou 3 ou 4 deputados vão a Brasília falar com o ministro. Não é isso. É uma decisão da corporação da Ford, entendeu? E que a gente sente, porque a gente participou, a gente vivenciou isso, desde a primeira movimentação que houve política, depois passando pela implantação aqui. Aquela área ali era uma área que foi destinada anteriormente à Ásia Motors, que era uma empresa que viria para cá também, mas a Ásia Motors não vingou também. Então houve a politicagem, Ásia morta, etc. E aí o que é que a gente fez? O senador não se deu por vencido, não baixou a cabeça e foi buscar quando houve lá no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, era inclusive o governador do PT lá, né? Criou alguns problemas para que a Ford se instalasse lá, e o governo do senador Antônio Carlos, de forma muito competente, foi lá e captou a Ford, colocou uma série de incentivos e ela veio para cá. Então a gente que viu e conhece toda essa história, entendeu? A gente fica realmente triste, porque é uma expectativa, é uma esperança. Quanta gente passou pela Ford, né? Hoje eu tenho vários amigos de Camaçari que estão, inclusive, fora do Brasil, por conta do conhecimento que tiveram na fábrica, tá certo? Tem gente na Alemanha, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Austrália, tem gente na Indonésia, tem gente, várias pessoas de Camaçari, tá certo? Tem gente na África do Sul, né? Começaram na Ford, aprenderam, foram qualificados, tiveram a competência necessária de crescer dentro da empresa, e a gente queria que ela continuasse por mais tempo, para que ela continuasse formando pessoas, para que a riqueza que fosse gerada dessa fábrica fosse cada vez mais reinvestida em Camaçari, e que seus filhos, que as pessoas, que as famílias tivessem uma vida digna, uma vida melhor. Infelizmente isso não aconteceu, o sonho acabou para a gente, né, para mim pelo menos, que vivenciei esse sonho desde o início, e é muito triste, é muito difícil a gente passa um filme assim na cabeça da gente, né, de tudo que aconteceu, e termina num fim triste. Esse filme termina num fim triste. Então a gente tem que, a gente sofre muito, mas vamos levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça, e não adianta ficar chorando leite derramado, nem ficar na beira da estrada esperando o trem passar. A gente tem que buscar alternativa, não tem jeito. Helder Almeida, muito obrigado, secretário, por parar a sua correria aí, atender, conversar com o povo de Camaçari, falar a realidade. Não é? Estamos vivendo um momento onde todas as ideias são bem-vindas para a gente construir um novo modelo econômico, inclusive para Camaçari, da forma, pensando no polo e pensando também no fechamento de algumas fábricas do polo, porque a economia mundial está mostrando isso, que a tendência são algumas empresas fecharem as portas. Então nós estamos vivendo um momento delicado, onde nesse momento a união de todos, tem um ditado que diz assim: a união do rebanho faz com que o leão durma com fome. Então o que nós precisamos agora é se unir, todos, que vivam, que estejam vivendo, morando em Camaçari, que sejam daqui, que sejam trabalhadores da cidade, não importa se está aqui no dia a dia, mas está aqui convivendo com a gente. O que importa é a união de todos. Nesse momento precisamos da união de todos que amam esta cidade, né, que é Camaçari, Bahia, Brasil. Helder, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, que deixou a população de Camaçari sabendo realmente como é que está o município. Muito obrigado, Helder. Obrigado, Jutan, e fico sempre à disposição. Conversamos com o Helder Almeida, secretário da administração da Prefeitura de Camaçari, aqui no nosso programa Bahia Política. Vocês acompanharam aí, né, o momento que nós precisamos agora não é fazer política, gente. Como disse aí o experiente Helder Almeida, não temos que discutir agora o novo momento para Camaçari, o novo momento para a economia. São 10 milhões de reais fora do mercado a partir de agora, não é? As lojas vão fazer o quê? Helder deu algumas dicas aqui, fazer promoções, crediário próprio, e por aí para atrair o cliente. Porque se não pensarmos Camaçari dessa forma como foi debatido agora há pouco aqui, vamos ter uma cidade deserta, e nós não queremos isso. E você que está fazendo política, não importa que partido você está, para mim não me interessa, que eu sou apartidário. Vamos discutir Camaçari? Vamos discutir a nossa cidade? Como vai ser o amanhã?
Como vai ser a situação do meu filho, do seu filho, dos nossos netos, bisnetos? Nós estamos vivendo um momento tão delicado com essa Covid-19 que essa geração nossa vai ter muito o que contar. E quem é de Camaçari mais ainda. Vamos ter a história do Covid para contar. Vamos ter a história da chegada da Ford. Um momento tão bacana para a cidade. Da saída da Ford. Um momento triste para a nossa cidade. É uma geração que vai ter muita história para contar. E falou aí sabiamente Hélder Almeida, uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande, que pensa política. Sem maldade e sem sacanear ninguém. Esse é o estilo de Hélder. E eu gosto muito de entrevistar ele porque eu aprendo. São Se 13... Suzan falou, é verdade.